Bom, a semana da Câmara Federal vai ser iniciada com a expectativa de votação do plano emergencial com recursos que vão ser liberados aos governadores. Não só aos governadores, mas também aos prefeitos, para combater o coronavírus. Depois de receber críticas pelo adiamento da votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que até agora não anunciou aí nenhum sacrifício da parte dos parlamentares, ele só tangenciou o assunto, reforçou que assuntos complexos precisam de calma para serem analisados. Se o governo compreende, e é o que nós temos defendendo, que é melhor concentrar os recursos no ano de 2020, aumentando a transferência de recursos do ICMS para um valor maior, isso, claro, automaticamente nos permite a discutir uma redução nos limites da receita corrente líquida de empréstimo para os estados e municípios, não só os estados, que os municípios não entraram. Então, aí a cobrança, né, para os políticos, que foi feita de forma brilhante pelo Cláudio Humberto aí na sexta-feira, ao líder do Progressistas, Arthur Lira, né? Quando é que os políticos brasileiros vão dar sua parcela de sacrifício que o trabalhador da indústria e do comércio, da empresa privada, vem dando aí um sacrifício muito grande, muitos perdendo emprego, fora a redução de salário. E um exemplo vem do exterior. O presidente do Equador determinou a redução de 50% do seu salário e de seus ministros. Um exemplo que vem do Equador. Será que não seríamos nós, o grande país da América do Sul, que deveríamos dar o exemplo? Mas até agora os políticos estão caladinhos, viu? Quietinhos. E eles estão fazendo o seu trabalho home office, hein? Não estão indo a Brasília, não tem os gastos de locomoção e tudo mais que cerca a sua ida à capital federal, como se fosse um favor que eles fizessem para o contribuinte. E acho que a pergunta... Tá na hora dos políticos darem a sua contribuição, não é, Thaís? E a pergunta vai além dessa, viu, Zé Paulo? Não é só dos políticos darem a sua contribuição, mas quem é que vai ter coragem de, em algum momento, colocar em discussão séria de que forma nós vamos tratar o funcionalismo público durante essa pandemia? Porque se é possível, segundo a MP emergencial, a redução de salário com redução de jornada para a iniciativa privada, qual vai ser, de fato, a colaboração do setor público com essa história, não é? O dinheiro é um só. O Estado brasileiro, a gente está cansado de falar aqui, pesa demais. No momento como esse, em que há uma retração gigante da economia, proporcionalmente ele vai pesar mais ainda. Então, acho que mais do que o exemplo do deputado cortar 10%, 20%, 30% do salário dele quem é que vai ter a coragem de falar, a partir de agora, também por MP, porque MP é tudo agora, não é? MP, a gente está estudando aqui a viabilidade de fazer com que promotores, juízes, alto funcionalismo, aqueles que ganham ali acima do teto com os tais dos penduricalhos, também, de alguma forma, tenham que contribuir durante essa crise. Essa é uma discussão que a gente vai ter que travar em algum momento. É verdade. E não só o legislativo, mas o judiciário e o executivo também. Os altos salários do executivo e do judiciário, então, nem se fale. Cadê o exemplo aí? Quem está dando um bom exemplo é o Itaú Unibanco, hein? Vai anunciar hoje R$1 bilhão para a saúde. Vai ser dinheiro que será destinado à Fundação Itaú Social e vai ser administrado pelo diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, o médico Paulo Chapchap. Uma excelente contribuição no sistema financeiro, sempre acusado, né, de ganhar muito. Então o Itaú Unibanco dando esse exemplo aí, cedendo R$1 bilhão para a área de saúde. Temos certeza que com o Dr. Paulo Chapchap esse dinheiro vai chegar onde precisa. Bem, o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouquinho, não deu a tal da entrevista na grade, só falou com apoiadores que estavam novamente aglomerados ali na saída do Palácio da Alvorada e foi perguntado, é claro, a respeito da entrevista concedida ontem pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em que o ministro disse que a população não sabe a quem seguir, ao presidente ou a ele. Jair Bolsonaro disse isto aqui. Um monte de coisa boa aí acontecendo, e o pessoal preocupado com esse vírus chinês aí, né? Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta ontem no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Perder tempo na vida, assisto a TV Globo agora.
Sou bispo da Igreja Fonte da Vida. Que Deus te abençoe. Senhor, nós oramos pelo Jair Bolsonaro, declaramos a proteção, a bênção, que a graça do Senhor o conduza em vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, presidente. Bem, nesse momento ele saiu, entrou no carro e seguiu rumo ao Palácio do Planalto em Brasília. Isso não foi uma entrevista, né? Só para deixar claro. Isso, exatamente. São jornalistas conversando com ele. Aquele público que fica ali na grade, tem 2 espaços na grade, né? Um para os apoiadores que vão ali esperar para tirar uma foto, conseguir um depoimento do presidente, e uma outra que fica mais distante um pouquinho com os jornalistas. Ele parou nessa primeira, né? E aí foi nessa primeira que perguntaram para ele sobre a entrevista. Então, mas não dá para ele dizer que não assiste. Ele tem auxiliares, né, diretos, muito bem pagos, por sinal, para isso, para transmitir a ele o que foi dito. É que ele não quis falar da entrevista do ministro da Saúde. Agora ele não pode até não ter, ele pode até não ter visto na hora, mas que ele sabe tudo o que aconteceu e ficou sabendo na hora, evidente que ficou sabendo na hora. O que ele quis fazer é demonstrar algum desprezo, tanto pelo ministro quanto pela emissora, né? Resolveu matar 2 coelhos numa paulada só, aproveitando a Páscoa. E é claro que deve estar mordendo os cotovelos, né? Cá entre nós. Evidentemente está mordendo os cotovelos. Quando você fala em entrevista na grade, precisa explicar que grade. É verdade, também explicar que não é entrevista, né? Porque Atrás nos últimos grades, dias os jornalistas não têm conseguido chegar ao presidente para perguntar. Agora, também eu não sei se vocês acompanharam, é claro, aquela aglomeração de jornalistas em torno do presidente quando ele foi a um comércio, né? Onde foi esse fim de semana? Cada fim de semana é um lugar e eu tô meio perdida ao lugar físico, mas a imagem está muito presente na minha cabeça, não é? A aglomeração que se forma em torno de Jair Bolsonaro, inclusive de jornalistas, é algo muito delicado e algo que talvez tenha que ser repensado até por quem cobre a presidência da República, não é? Porque nessas saídas de final de semana, e eu entendo os colegas, você está ali, o presidente está falando, o que você vai fazer? Vai ficar longe para não pegar o depoimento dele? Mas no momento de isolamento social, em que todos os depoimentos que a gente tem levado ao ar colocam a relevância de vocês ficar principalmente longe de aglomeração, como é que a gente vai tratar uma situação como essa, né? Uma questão também ligada ao dia a dia das redações e que está agora sendo visível e muita gente falando sobre isso também nas redes sociais, né? Estimuladas pelo presidente da República, né? Que colocou no dia em que ele foi à padaria lá, que os jornalistas, visitei a farmácia, se eu não estiver enganado, porque ele foi à padaria num dia e no outro ele foi à farmácia, o Hospital das Forças Armadas. Visitei a farmácia e os jornalistas fizeram aglomeração contrariando recomendação da OMS, né? Então cai nesse discurso quem tá afim, né? Quem quer cair, porque... Primeiro, a nossa atividade, podem discordar disso, né? Existe gente que discorda, por exemplo, o pessoal que estava na Paulista no sábado, que fez manifestação em frente ao quartel, ali em frente à Assembleia, ao Comando do Sul, Comando Militar do Sul aqui, certamente discorda, né? Mas nós temos uma atividade que é considerada essencial, portanto, os jornalistas estão autorizados, do ponto de vista legal, a irem para a rua e trabalhar. As emissoras, todas elas... Jornais, rádios, televisões e sites mandam seus repórteres para lugares específicos hoje em dia, né? A cobertura diminuiu muito nas ruas, mas uma delas, que não pode ser substituída, é a do presidente da República, né? O que ele faz é notícia e o presidente da República deve ser acompanhado sempre, a todo instante, seja ele quem for, em que circunstância for. Quando o presidente da República sai do ambiente em que ele está, quem deveria está resguardado, quem é exemplo para a sociedade é Jair Bolsonaro. Fosse o Lula, o Fernando Henrique, a Dilma, o Collor, o Itamar, o Michel Temer. Quem é exemplo para a sociedade é o presidente da República. Quem fica a todo instante desafiando o que a OMS diz é o presidente da República. Quem saiu da quarentena e foi... A atividade dele, evidentemente, também é uma atividade essencial, mais até do que a nossa. Agora, o ambiente de trabalho dele, neste momento aqui, poderia ser o gabinete do Alvorada ou o gabinete do Palácio do Planalto. Ele não precisava fazer o que ele fez. Ele fez para gerar o tumulto. E gerando o tumulto, depois quis colocar a culpa na imprensa para depois a gente ouvir isso que a gente acabou de ouvir. A gente tem de parar também de ser coadjuvante desse tipo de bobagem que está acontecendo aqui. Em algum momento, nós vamos ter de assumir a nossa parcela de culpa também pelo que está acontecendo
acontecendo aí, para esse monte de louco que sai pra rua aí, chutando tudo, né? Quanto espaço nós demos aí para um monte de gente que ganha clique, que ganha audiência, que ganha notoriedade no YouTube, e até 5 anos estava num caminhão de som na Avenida Paulista fazendo basicamente o que está sendo feito agora, né? Então, tem que ter muita calma nessa hora para de novo a gente não embarcar nessa história de que a imprensa, veja bem, a imprensa tá fazendo o trabalho dela. Agora, um presidente vai para a farmácia no meio de uma quarentena, abre a boca, você faz o quê? Põe o microfone lá e aí, né? Aí seja o que Deus quiser. Se ficar doente, ficou. É uma pena, né? Que seja assim, mas é um risco inerente à nossa atividade, né?